E agora, passando da saúde física para a saúde espiritual. E física também. E física também. E quanto mais física, mais espiritual. Nós temos aqui uma lição que continua. Já a Paula e a irmã Arlete no sábado passado, e o Júnior, no sábado passado, começaram a falar dos sinais e a forma como a divindade de Jesus começa a ser apresentada, e esta lição de sábado começa particularmente a evidenciar essa mesma divindade e tudo aquilo que é apresentado. Sim, isso é a grande preocupação de João no seu Evangelho, é mostrar ao leitor todos os sinais que indicam claramente que Jesus é Deus, a divindade de Deus. Porque nós vemos os outros três Evangelhos, nós já vimos isso, inclusive no trimestre passado estudámos o Evangelho de Marcos, e os outros Evangelhos têm certas preocupações diferentes. João, o que ele quer fazer o leitor entender é que Jesus é Deus. Ele não é apenas um Messias, uma concepção humana de Messias, ele é Deus. E João faz esta afirmação de uma forma em que vem anular aquilo que também os gregos e os romanos tinham em sua mente como tradição do semideus, o meio humano, meio Deus. E este é um aspecto que é extraordinário, que não só o apóstolo João, como outros autores da Bíblia e a Pena Inspirada nos vem dizer: Jesus era 100% Deus, era 100% homem, e a humanidade e a divindade estavam perfeitamente fundidas. Eu não sei quantos daqui gostam de estudar a parte da metalúrgica, mas quando é feito um processo de fundição, deixa de existir um metal e outro. Não acontece, já agora, se me permitirem, como nós na estátua de Nabucodonosor vemos o pé, que é meio barro, meio ferro, que não se misturam, não se consolidam, mas temos uma mistura, algo perfeitamente entrosado um no outro. E é esta evidência do homem Jesus Cristo, como a lição nos fala e o comentário, que João tem o cuidado sempre de ir apresentando. E como nós vamos ver mais à frente na lição, há aqui um aspecto estrondoso, extraordinário, que é apresentada uma história, é apresentada um momento de louvor ao milagre que Jesus faz, em contraponto com a dúvida e a discussão dos líderes religiosos, e finalmente depois uma conclusão em que se vê ainda um maior afastamento. Os que não creem, os que ficam na dúvida e aqueles que creem na evidência de Jesus. E é isso que nós vamos continuar a ver. Sim, e começamos pela alimentação dos 5.000, pelo capítulo 6 do Evangelho de João. Temos aqui um relato de uma situação que nós conhecemos bem, em que Jesus faz uma multiplicação de alimentos. Ele alimenta 5.000 homens, fora o restante que lá estaria. E é uma situação que nós conseguimos perceber claramente que é uma situação extra-leis da física. Okay? João, a maneira como ele escreve, é impossível nós conseguirmos pegar nas leis da física e da química e da biologia e arranjarmos uma explicação qualquer para o que aconteceu ali. Não dá. E portanto aquilo foi uma ação extra-natural, sobrenatural. E é uma situação interessante porque o autor chama-nos a atenção para isto, para os paralelos que existem naquela situação com o facto do simbolismo da Páscoa, da libertação do povo de Israel do Egito, porque nós sabemos que o povo de Israel, durante toda aquela peregrinação no deserto, foi alimentado por Deus de forma sobrenatural. Também teve momentos em que Deus os colocou em teste, para perceber se eles confiavam ou não. Toda a mesma série de questões que existe aqui. E João tem esta preocupação. Né? O autor refere-se mesmo. João faz questão, logo no início, de deixar bem claro ao leitor que este milagre foi feito numa altura de Páscoa. Exato. Pronto. E nós temos aqui esta questão porquê? Supomos nós. Porque o povo judaico, nesta altura, eles tinham muito orgulho, digamos assim, de serem os descendentes de Moisés, os discípulos de Moisés, os seguidores de Moisés. E Jesus o que lhes está a mostrar de forma indireta é: eu sou maior que Moisés.
Eu sou o verdadeiro Moisés, o verdadeiro libertador. E esse é um aspecto que é fantástico. E nós vemos que, e a particularidade da Páscoa, e quando nós vamos ler o que está no Desejado de Todas as Nações, vemos que Jesus, quando vai desembarcar naquela praia, já a população estava lá à espera. Mas era tanta gente e tanta a agitação que ali existia entre os que tinham se deslocado ali e os que passavam em direção a Jerusalém, precisamente para adorar a Páscoa e festejar a Páscoa em Jerusalém, que tinham vindo das várias localidades, que nem se apercebem que um dos pequenos barcos atracou, Jesus e os discípulos descem, Jesus ainda tem um momento à parte com os seus discípulos para os preparar, e aqui é o aspecto que é fantástico, comparando com Moisés. Moisés, através das ordens de Deus, também começa a preparar o povo para partir. O povo não percebe nada daquilo, mas ele está a prepará-los para a partida, e Jesus está aqui a preparar também os discípulos para aquele momento que vai acontecer. Mas eles não conseguiram perceber nada disto. Mas diz-nos que Jesus ficou plenamente e profundamente compadecido por toda aquela multidão que ali se encontrava, que era como ovelhas sem pastor. Ele fica perfeitamente enternecido. Ele está super cansado. Mas ele percebe que o seu cansaço é menos importante do que a necessidade daquela população em ouvir. E então ele começa a partilhar a palavra, que é outro termo que está aqui, é a palavra. Ele começa a partilhar a palavra, e esta palavra vai sendo partilhada até ser quase noite, e os discípulos começam a ficar ansiosos, quase como os escravos no Egito, quando o faraó endurecia o seu coração e obrigava-os a trabalhar a produzirem mais tijolos com menos palha disponível, e começam a ficar ansiosos e dizem: Jesus mandou-os embora, porque não há nada onde eles comprem, eles têm que ir à vida deles. E Jesus testa Filipe: ó Filipe, dá-lhes de comer, o que é que nós temos aí para dar de comer a esta gente? E Filipe diz: nada, nem que nós tivéssemos 200 denários, nós não conseguíamos um bocado de pão para distribuir por esta gente toda. Os próprios discípulos precisam de perceber e de aprender que o seu mestre é Deus. E então vem André: olha, aqui nesta multidão toda, está aqui um rapazito, tem 5 pães e uns peixitos, mas o que é isto? E então Jesus diz: manda sentar, e aqui há algo que é extraordinário também. Manda sentar por grupos, organizados. E então Jesus orou e começa a partir o pão e começa a enviar. E depois podíamos ter ficado por aqui, mas a história não termina. Agora que toda a gente está alimentada, recolham em cestos tudo aquilo que foi distribuído pelas pessoas. O que é que sobrou? E o que é que sobrou? 12 cestos. Que, mais uma vez, comparado com Israel, quando saiu, quantas tribos foram alimentadas no deserto? 12. Não vem aqui na lição, e eu considero, e eu vou-vos dizer, não tive o cuidado de ver se neste trimestre, se a lição nos vai voltar a falar da outra multiplicação de pães. Por isso, e se falar, vocês vão estar mais atentos. Mas agora eu faço a pergunta: na outra multiplicação de pães, quantos cestos foram recolhidos? 7. A outra multiplicação de pães foi feita fora do território de Israel. Ela representa... Posso colocar ali outra pergunta, que é as cartas às igrejas. Quantas cartas são? Exato, era aí que eu ia chegar. Quantas cartas são às igrejas? Quantas são as lâmpadas do candelabro, que representa o foco, a iluminação e o cuidado que Jesus tem pelas suas igrejas? E até aqui, neste milagre, nós vemos o extremo cuidado. Jesus está a dizer aos israelitas todos, aos judeus todos que se estavam a deslocar a Jerusalém: eu ainda tenho bênçãos para vos disponibilizar agora, se vocês quiserem converter. Ele está a dizer, de uma forma se calhar um bocado mais ampla e mais macro, o que ele está a dizer com as duas multiplicações é: eu cuido do meu povo.
eu cuido daqueles que vieram antes de mim, que eram os 12, e eu cuido daqueles que vêm a seguir a mim, que são as 7. Okay? Eu cuido do meu povo ao longo de toda a história. Eu alimento o meu povo. Desde que? Desde que? Qual foi a condição, se é que poderemos dizer que foi uma condição que Jesus transmitiu a Marta para que ela visse o milagre na ressurreição do seu irmão? Se tu crês, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, nas 12 tribos ou nas 7 igrejas, a condição mantém-se a mesma. Se tu crês, poderás ver as maravilhas que eu tenho preparadas para ti. E este é o aspecto que é fundamental, e nós vemos aqui que na continuidade deste milagre, as pessoas que ali estavam ficam tão entusiasmadas que, paradoxalmente, em vez de aceitarem a divindade de Jesus e convencer-se que Ele é o Messias, ainda pedem um sinal. E eles pedem um sinal para depois tomarem uma decisão. E querem tomar uma decisão porque, se Jesus tem aquela capacidade, Ele então pode resolver todos os problemas de Israel. Ok? Aqui entra uma coisa que nós já falámos nos últimos 3 meses, porque no Evangelho de Marcos nós vimos exatamente isto também lá. A população, a reação das pessoas, e aqui não estamos a falar só a reação da liderança, dos líderes judaicos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, não é só isso. A reação da população judaica em geral. Estavam todos com a mesma ideia na cabeça, que o Messias seria alguém que resolveria os problemas da vida deles aqui. E este é um problema que nós hoje também podemos enfrentar, quando nós achamos que o que Deus veio fazer à nossa vida é resolver os problemas da nossa vida aqui. Há problemas da vida aqui que Deus vai resolver? Há. Mas há outros que Ele vai usar para nos aperfeiçoar a nós. Okay? Há outros que Ele vai usar para nos resolver a nós e não o problema. E ainda há outra questão que é ainda não. Também. Ainda não é agora. Também. Mariana. Atenção ao microfone aqui embaixo, do Mariana. Algum dia alguém perguntou-me, Mariana, como matemática, como é que explicas essa multiplicação dos pães? Eram apenas 5, mas depois de todos comer, as 5.000 pessoas, os 5.000 homens, quer dizer, não contando crianças e mulheres, comeram, ainda restavam 12. Eu disse que não consigo explicar porque isto é um milagre. Aqui a missão nos apresenta Filipe e André. Filipe não estava confiante. Ele perguntou a Jesus, ainda que tivéssemos tantos denários de pão, não era possível alimentar aquele povo. Mas do outro lado estava André, que a partir de uma criança, essa criança levou os seus pães e os peixes, porque a mãe, de certeza que deu para ela. Porque a mãe sabia que estavam a ir a uma atividade. Podia demorar, então preparou a alimentação para o seu filho e entregou. E aquele filho também, no seu interior, tinha um espírito de partilha. Para chegar até André, de certeza que André não forçou o rapaz para que entregasse os pães. O rapaz por si só apresentou-se a André e explicou que tinha aqueles pães. E André não hesitou, foi apresentar-se a Jesus, que há um rapaz que tinha 5 pães. De certeza, se calhar, alguns, como Filipe, quando olharam para André, ficaram se perguntar, toda essa população, 5 pães, isso não é nada. Mas André apresentou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo resolveu o problema. Mais uma vez, esse texto vem nos mostrar que Deus é o Senhor das impossibilidades. Aquilo que humanamente o homem acha que é impossível, Deus resolve. Então, por mais que nós possamos ter problema, por mais que nós possamos ter
dificuldade em qualquer situação da nossa vida, a nossa parte é simplesmente estar confiante em Deus, entregar o nosso problema a Deus. E o outro lado, Deus resolve. E é uma parte fantástica que nós temos aqui, que se nós pensarmos que era baseado nos escritos de Moisés, mal interpretados, claro está, que esta população queria entender este Messias, e ocorreu-me hoje de manhã, quando eu fazia a revisão da lição, um aspecto interessante. É que o eu sou, que começa a surgir aqui, que a Paula, acho que foi a Paula que fez referência no sábado passado, que há 7 eu sou na Bíblia. No Antigo Testamento só tinha, quando se identificava Deus, eu sou, que na linguagem original era Yahvé. E era considerado tão santo, tão santo, tão santo, que a população deixou de o poder pronunciar e acabou por começar a pronunciar as letrinhas pequeninas que eram colocadas no meio, que era o Adonai. E agora Jesus começa a ser abordado sobre esta questão e ele volta a dizer Yahvé, o pão da vida, que eu não sei dizer na língua original, está bem, perdoa-me esta parte, então tenho que fazer aqui isto. Ok? Eu sou o pão da vida. E esta é aquela parte que, por um lado, vai irritar a população dos judeus e dos líderes religiosos, mas que vai entusiasmar o resto, discípulos incluídos. Ok? Não, vamos coroar este homem, porque assim, nós já ouvimos curar as pessoas, agora tem a capacidade de alimentar, nem que Roma faça aqui um cerco e haja batalhas. No final da batalha ele vai lá, alimenta toda a gente, ressuscita os mortos, cura os feridos, etc, etc. Nós conseguimos ter aqui um enorme potencial. E este burburinho vai crescendo. E o intuito é efetivamente coroar Jesus. E aquilo que no Desejar Todas as Nações nós vemos e que é absolutamente fantástico é que no meio de toda aquela burburinho e tudo mais, Jesus diz: pronto, já chega, é hora de irem todos para casa. E apesar de todo o entusiasmo que existia ali, está descrito que ninguém o usou. Como quando Jesus expulsa do templo, os fariseus e os sacerdotes ficaram extremamente aborrecidos porque Jesus deu ordem e eles obedeceram e só deram conta quando estavam na rua e perguntaram: mas quem é aquele que nos mandou e nós saímos e agora estamos aqui fora na rua e ele não tem autoridade? E aqui acontece a mesma coisa. Jesus disse: acabou por hoje, vão todos embora para casa, e as pessoas simplesmente acataram esta ordem. E esta é uma mensagem que é extremamente importante. Deixa-me só aqui concluir. O desejo do seu coração e aquilo que eles imaginavam que ia ser o Messias, para passarem à descrença quando Jesus não pretende assumir o reino terreno. E da outra vertente, do desejo de tomar Jesus pela força e coroá-lo para o cumprimento da ordem. Força. Não, e repara, pegando no que estavas a dizer e pegando na última pergunta que aparece aqui na lição de segunda-feira, que me fez pensar durante a semana quando eu a li, é como podemos evitar enredar-nos, e aqui a pergunta diz, em coisas materiais. Eu até poria aqui, na nossa vida aqui, em detrimento das espirituais. Porque, reparem, façamos um paralelo, e como o Jaime muitas vezes gosta de dizer, vamos puxar aquela lição para os nossos tempos, e como se fôssemos nós. Imaginem que o Messias aparecia cá, Jesus, né? E estava a ensinar as multidões, estavam-nos a ensinar, e de repente tinha estado a ensinar até altas horas da noite. Vamos replicar a situação, mas no nosso tempo. E de repente eram altas horas da noite, ninguém tinha jantado, ok? E agora era preciso dinheiro para ir comprar comida para toda a gente, ou para irmos todos a um restaurante qualquer comer. Mas ninguém tinha... E a conversa era a mesma: ó Senhor, como é que vamos agora alimentar esta multidão toda? E aparecia um menino ou uma pessoa que na carteira tinha 5 euros, ou 5 notas e 3 moedas. 5 notas e 2 moedas de euros. E Jesus pegava naquilo, punha num cesto e de repente multiplicava dinheiro e dava para toda a gente ir ao restaurante. Como é que nós reagimos? Este Messias, ele vai resolver o nosso problema de pagar impostos, de termos déficit, ou seja, quais eram os raciocínios que nós íamos fazer? Aqui e agora. Aqui e agora. A minha vida aqui. O meu país aqui. Os meus planos, os meus sonhos aqui.
epá, eu com este Messias, eu posso fazer a festa de casamento do tamanho que eu quiser, eu posso ir viajar às vezes que eu quiser, já não vai ser preciso eu pagar impostos a ninguém, posso ter não sei o quê, nem preciso trabalhar e tal. E nós começamos a pensar, porque nós temos a tendência, nós seres humanos pecaminosos, temos este instinto de quando pensamos em planos, sonhos, projetos, não sei o quê, que planos, que sonhos e que projetos, que tipo de coisa é que a gente pensa? Coisas para a vida aqui. Se nós perguntarmos a muitas pessoas quem é que é a pessoa que se vai lembrar de incluir nos seus planos, sonhos e projetos, para lá. Estamos todos a pensar no aqui. E era assim que eles estavam. E, portanto, nós hoje podemos cair no mesmo erro que eles caíram e que para nós hoje parece tão evidente e nós olhamos para eles e pensamos, bolas, como é que eles foram tão burros que continuavam focados naquilo? Mas nós muitas vezes estamos iguais. Então, afinal de contas, quem é o cego? Exatamente. Né? Quem é o cego que vai ser curado agora na lição de terça e quarta-feira, não é? E no final da história, quem é que deixou de ser cego e quem é que demonstrou ter uma cegueira enorme? E como o Rui estava a dizer, e bem, nós às vezes olhamos para a lição e olhamos para um sermão que aborda um herói da Bíblia ou uma personagem da Bíblia com o efeito única e exclusivamente historicista. É um relato histórico, não é? É um relato histórico. É um relato histórico, é interessante, pode ser até motivador, se calhar até pode puxar a lágrima de vez em quando, mas todos estes exemplos na Bíblia, uns bons, uns maus, uns que de maus se tornaram bons e outros que de bons se tornaram maus pela resistência da crença humana, estão lá como exemplo para evitar que eu me magoe. Okay? Isto é aquilo que eu, na urgência pediátrica, costumava dizer. Quando nós subimos as grades do berço a uma criança, ela fica extremamente aborrecida porque se sente presa. Mas é porque ela não sabe que se cair dali abaixo vai doer. E eu, como costumava dizer a muitos pais que às vezes tinham acidentes com crianças pequenas e que não levavam as crianças nas cadeirinhas, etc., eu costumava dizer, agora, para evitar que a criança tivesse chorado porque se sentia presa, chora o pai ou a mãe pelas lesões com que a criança fica, porque não a quis prender, não a quis limitar, não a quis restringir. E aqui Jesus começa a... Aqui, ao contrário, em vez de ser... Começa a libertar das amarras da tradição aquilo que os próprios seus discípulos têm, porque se deparam com este homem e viram-se para Jesus, já imbuídos daquela tradição, e temos aqui o comparativo com Jó também, e os próprios fariseus vêm enfatizar isto no final da história, quando perdem o resto dos argumentos para com este homem que fora curado, e surge a questão, afinal de contas, este indivíduo é cego pelo pecado de quem? Dele ou dos pais? E agora nós vemos aqui a visão terrível que se tinha de Deus. É assim, é uma análise que não está na lição. Mas eu quero que vocês pensem comigo que é, este homem já nasceu cego. Então qual pecado poderia ele ter cometido antes para que nascesse cego? Ou seria Deus tão mau que já o tinha tornado cego por um pecado que ele iria cometer depois de nascer? Isto são as visões possíveis que nós podemos encarar quando os discípulos fazem esta pergunta. Quer dizer, isto parece um colega meu que eu tinha, isto é perfeitamente... Vocês vão se rir, mas tem tanto de estúpido como de verdade. Eu tinha um colega meu que só fazia asneiras na escola. E um dia eu percebi porquê. Eu já partilhei isto aqui. Ele dizia, eu já apanhei hoje, que de manhã o pai, em vez de lhe dar um beijo à saída de casa, dava-lhe uma chapada. E as primeiras vezes ele perguntava, mas porquê é que tu me deste uma chapada? Eu não fiz nada. Mas durante o dia ainda vais fazer. E então ele já se sentia legitimado para fazer asneiras porque ele já tinha sido punido antes, ao sair de casa, o pai já tinha, então ele sentia-se justificado para fazer as asneiras. Deus não é assim um Deus tirano. Deus não puniu este homem antes de nascer, tornando-o cego por um pecado que ele iria cometer. Nem o puniu os seus pais através da cegueira dele. Porque um filho homem cego era um peso para a família. Não foi este o projeto. E Jesus, só da sua forma
espetacular, que como Jesus tem, é assim, não é essa a questão aqui. E ainda surge aqui outra questão. Uma vez eu ouvi esta tipologia de interpretação também, e atenção, ela é muito perigosa quando a gente faz esta tipologia de interpretação. Jesus diz, este homem está aqui agora como cego para que a glória de Deus se manifeste. E uma vez eu ouvi um certo obreiro dizer, então Deus permitiu que este homem fosse cego para que depois, passado todo este tempo, o curasse. Não está escrito isso em parte nenhuma. Deus não tem estes requintes de malvadez. Ok? Nós temos em nosso coração e permite-nos fazer este tipo de interpretações. Mas aquilo que Deus diz é assim, a parte do que está para trás não interessa. O que interessa é que este homem agora está aqui e eu posso fazer qualquer coisa. E ele faz qualquer coisa neste milagre em que não usa só a palavra. Este é de alguns dos milagres que implica a ação da parte de Deus e a ação da parte da pessoa que vai ser curada. Mas é espetacular a parte da ação de Deus, que é, pega um pouco de barro, mistura com saliva, passa nos olhos, como que colocando, quando ele fez Adão, imaginando o corpo daquele bebê ao ser gerado no corpo da sua mãe, faltava ali um pouquinho de barro para que os olhos estivessem em condições. E então Jesus vai fazer agora. Jesus vai reparar aquilo que no seu nascimento, na vida imbuída de falhas e que nós sofremos com toda a pecaminosidade, independentemente de que não tenha existido pecado propriamente daquele homem, este mundo que tem vindo a decair permitiu que aquele homem nascesse incompleto. Mas Jesus pega no barro e vai lá colocar para completar aquela parte que estava em falta. E depois diz-lhe, agora vai e lava-te no tanque de... que quer dizer? Enviado, o Messias, o ungido. E ele foi e lavou-se. Pastor. Aos líderes religiosos foi dupla. Nem o cego, nem o pai eram culpados. E também ele falou, a enfermidade é para a glória de Deus. Então, quando nós encaramos a religião de uma forma simples, exercendo a fé, a esperança, a alegria da comunhão com Deus e com os irmãos, a própria religião torna-se leve. Então, quando vemos os nossos problemas, as nossas dificuldades no dia a dia, e atribuímos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que tudo que acontece conosco é para a glória de Deus, porque não somos deste mundo, somos do mundo eterno, aí a vida religiosa fica mais suave, fica mais tranquila e temos mais forças para encararmos as dificuldades do dia a dia. Então, eu gosto dessa segunda parte que Jesus falou, a enfermidade é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E não só esse milagre, como os outros que estamos estudando também, enaltece o Jesus Deus, não é? O Jesus que não foi criado, conforme já foi analisado aqui na introdução. E é interessante aqui uma questão neste processo todo, no texto, a nível textual, porque João faz uma coisa muito curiosa e nós devemos lembrar-nos que os primeiros leitores destes livros, destes rolos que foram escritos, não fomos nós. Os primeiros leitores foram pessoas daquele tempo dos apóstolos, não é? Cristãos, e uns eram não-judeus e outros eram judeus, não é? E podemos imaginar um judeu convertido, ou até um judeu que não se converteu, mas que teve acesso ao rolo e por curiosidade até foi ler este relato. E João está a descrever o milagre e a pessoa está a ficar maravilhada que este Jesus é bondoso, ele cura e não sei o quê. E depois da pessoa estar maravilhada com o bem que Jesus fez a uma pessoa que estava em dificuldades, agora João vai dar a pancada no judeu, que é, olha, mas sabes que ele fez isto no dia de sábado.
Ele primeiro prepara a pessoa para a pessoa perceber que foi uma coisa boa que foi feita. E a seguir é que ele vai dar a pancada. Porque havia esta concepção na altura. Quer dizer, o sábado é o dia de guarda, sim, mas o que é que significa o dia ser dia de guarda? Não posso fazer bem a uma pessoa porque é sábado, não posso mexer uma unha. Não é? E muitos deles eram um bocado assim. Não é? E é esta questão que vai ser o ponto de debate entre o cego e entre a liderança religiosa. E antes deles irem lá, entre eles próprios. Exatamente. Não é? Que é assim, então se ele é pecador, como é que ele faz estas coisas? Malandro é que uma não coisa guarda o antagónica. sábado, é pecador e não sei o quê. Mas faz não é? isto, Mas faz e nós isto. não conseguimos fazer. Aliás, o próprio cego diz, então, mas esperem lá, mas desde que existe vida, desde que existe história, nunca só viu que alguém conseguisse fazer uma coisa destas. Portanto, se ele não fosse de Deus, ele nunca na vida poderia fazer isto. Há aí um aspecto fantástico nesta tipologia de afirmação e conseguimos perceber que este cego, que é algo que João não nos relata e eu creio que nem no dejado de todas as nações isto é replicado. Mas pelo diálogo que este homem que fora curado tem a seguir com estes líderes religiosos, faz demonstrar aquilo que é necessário que nós tenhamos em consideração. Se ele foi curado, é porque existia o desejo no seu coração dessa mesma cura. E se ele foi curado naquele dia, é porque naquele dia ele tinha orado pela sua cura. E eu abordo-vos isto por uma questão extremamente simples. É que se nós virmos, às vezes, em alguns escritos, nós percebemos, e eu não sei se vocês tinham esta noção, sabem em que dia da semana Jesus opera mais milagre em favor dos seus filhos? É no sábado. E porquê no sábado? Porque é quando os seus filhos pedem e o pai não recusa. Ele sabe perfeitamente que muitos de nós somos adventistas ao 7º dia. É no sábado que nós vimos a Ele e pedimos todos os favores e durante a semana somos descuidados. E apesar disso, se em sinceridade de coração o pedimos, Ele dá-nos. E esta é a maravilha do Pai que nós temos e de Deus que como homem aqui caminhou e empoeirou os seus pés por causa de nós, por causa de mim, e era isto que Ele estava a querer demonstrar a estes homens, a estes judeus. Então, quer dizer, hoje porque é sábado, se este homem até veio próximo da sinagoga ou do templo e ele me pede ajuda, eu vou-lhe dizer que não? Vou deixar assim? Vou fazer como vocês, que quando as pessoas vêm ter convosco, vocês dizem, vai em paz, eu vou orar por ti. Pode ser que Deus te abençoe e te perdoe do teu pecado que te levou a essa miséria em que tu estás agora. Não. Jesus não faz isso. O seu coração compadeceu-se intimamente por este homem. E ele acaba por dizer, e como o pastor disse há pouco, hoje é permitido que vocês possam ver a glória de Deus, porque como o cego depois afirma mais à frente, Jesus não o disse, mas o cego dá testemunho. Nunca se viu tal coisa. Um homem que não nasceu completo, ser completado pela misericórdia de Deus, ser restaurado pela misericórdia de Deus. Era o pastor e depois Não o Anderson. acrescento nada, apenas na mesma linha de pensamento. Quando Jesus proferiu, realizou os milagres, foi para demonstrar a sua bondade, sua compaixão, para mostrar que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de nós e que temos a nossa parte também, conforme estamos tratando, né, a fazer. O menino deu os pães e os peixes, removeram as pedras. Então, a nossa parte também é sermos uma espécie de extensão de Jesus no ato de misericórdia. Aqui no assunto ainda do rapaz que foi curado, do cego, depois que ele teve um encontro com Jesus lá na frente, no verso 38, diz que ele adorou Jesus. Jesus, como Deus, aceita adoração, não é? Então, ele é Deus, ele está à disposição para ser adorado, para ser louvado. E nós também, nas pequenas coisas boas, nas pequenas coisas desta vida, boas ou menos boas que recebemos, devemos desenvolver a atitude de adoração a quem merece toda a honra, toda a glória, que é Jesus, o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Amém. E finalmente a confrontação, e enquanto
não fala o Anderson, só a confrontação que acontece, e é aqui uma aprendizagem que é extremamente importante. No seu ato de louvor, este homem acaba por enaltecer Jesus como mestre e acaba por irritar um pouquinho os líderes religiosos, porque como eles insistiam tanto com aquela pergunta, eles dizem, mas qual é a vossa curiosidade? Vocês também querem se tornar seus discípulos? E eles ficam extremamente ofendidos. E depois dele os chamar a atenção e dar um ato de louvor, de testemunho, e se me permitirem aqui, quase ao patamar de João Batista, porque a forma como ele enaltece o próprio Jesus no seu ato de adoração é um ato de louvor e de reconhecimento por aquilo que Jesus é e só pode ser sendo Deus. E no final, sem qualquer tipo de argumentação possível, aquilo que aqueles líderes religiosos fazem é assim, mas vens tu nos ensinar? Tu que nasceste em pecado? Voltam a bater na mesma tecla. Ele não é mais cego agora. Ele vê, ele foi abençoado. E ainda assim, ele continua a ser intitulado como tendo nascido em pecado e sofrendo as consequências do pecado. E este é um aspecto que nós às vezes temos que ter em consideração. Nós temos, às vezes, próximo de nós, pessoas que miraculosamente foram libertas do seu pecado ou foram curadas por Deus com uma grande influência. Mas nós conhecemos o seu passado. E é a mesma coisa que nós continuarmos a chamar a Israel Jacó. É assim, ok, houve uma grande maravilha, mas tu no passado fizeste asneiras. E este homem nem tinha feito. Mas nós às vezes fazemos isso também com os nossos irmãos. Os nossos irmãos passaram por um processo de cura espiritual, ao qual o Senhor Jesus os perdoou. Mas nós vamos lavar a roupa suja, né? Como mas nós vamos lembrar que ele pecou no passado. Aquilo que o Senhor Deus já não se lembra, que colocou no esquecimento. Mas eu vou recordar. E então é esta a transição. E desta rapidinho, por favor. Okay. Bom dia a todos, feliz sábado. A definição mais próxima de milagre seria um ato, uma ação divina na vida de um pecador. Essa definição é algo incomum, algo inexplicável, né? Como se explica isso? Só que existe uma controvérsia que é o seguinte: milagre fermenta a fé? Se fermenta a fé, por que pessoas vivem frustradas no Evangelho? Porque a vida inteira está atrás de um milagre e ele nunca chegou. Se fermenta a fé, porque o povo de Israel ainda continua pecando depois de ver, né, a nuvem, né, que os cobria e aquela coluna de fogo, né, que os protegia da noite. Então, assim, existem algumas definições e eu quero trazer aqui uma, que é a seguinte: eu acredito piamente que ninguém que passa por essa experiência, ele sai o mesmo. Ninguém. Quem já viveu um milagre na vida não consegue sair o mesmo. Porém, basear a fé, né, em milagres, porque a fé não se baseia simplesmente pelo seu tamanho, mas pelo seu fundamento. Isso é importante dizer. Pelo seu fundamento. Então, pessoas hoje estão no Evangelho, vivendo essa busca, né, desenfreada, louca por um milagre, e às vezes até extrapola. Senhor, abre aquela porta. Não, fecha aquela. Senhor, mova a cortina, mova a planta. E acaba se frustrando. Eu conheci no Brasil muitos amigos, sabe, frustrados porque viveram essa atmosfera. Irmãos, e milagre é uma coisa maravilhosa. Ou seja, você não escolhe, você não decide quando e como. Aquele jovem, né, ele estava... E Cordeiro falou aí uma coisa que eu não tinha pensado, e eu falei, isso é possível, né? É muito possível, essa conjectura, que ele orou, né? Talvez ele orou, né, por aquela cura naquele momento, naquele dia, sabe? Isso é legal. Então você veja, e se o mar não se abrisse? E se aquela cura não viesse? Então acabou sua fé? Irmãos, às vezes você confunde a fé, sabe, com o bem-estar do dia a dia, com esse bem-estar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo rápido para terminar. Eu estou bem no trabalho, com a minha família, um saldo na conta positivo, dando exemplo, tá? E de repente eu vou fazer compras no Mercadona. Quando eu chego lá, eu não encontro para o meu carro uma vaga. Abalou minha fé. Será que isso é fé de fato? Por que a fé só se manifesta e se opera em horas oportunas? Porque é uma fé exclusivista. Aquele jovem não tem esse tipo de fé. Aquele jovem, sabe, ele queria essa cura, sabe? Ele foi muito, vamos dizer assim, ele foi muito sensível, né, ao clamar por ela. E para terminar, por que eu acredito que muitas vezes não fermenta essa fé? Aqueles homens perceberam tudo, eles viram tudo, sabe, o questionaram, sabe, as pessoas ao redor. Como é que ainda vai falar de sábado, sabe, que era sábado, meu Deus.
né? Esqueceram que dentre essas leis existe algo maior que o sábado, que é a vida, sabe? Então, assim, é um apelo que eu faço. Nossa fé tem que ser fundamentada não em milagres. Eu acho que existe algo maior e você sabe o que é. Deus nos abençoe. E, se me permitires, aqui entra a conexão para aquilo que era um último ponto que eu achei aqui muito interessante nesta situação. E apenas para terminarmos, eu sei que lá atrás o Paulino está a querer falar, não sei se vamos ter tempo, já vemos, mas que é a resposta que este cego curado dá quando os líderes vêm com o argumento da origem de Jesus. Nós seguimos Moisés, mas esta gente nem sabe de onde é que ele vem. E este homem dá-lhes uma resposta que é extraordinária, porque é para eles e é para mim. Porque ele diz assim, olha, nisso eu acho estranho que vocês, os estudiosos, que estudam as Escrituras, que têm as profecias, não sabem de onde é que ele vem. E às vezes esta pergunta é para nós. Porque às vezes nós ouvimos falar de muitas pessoas, cristãos, e vamos agora até especificar mais, adventistas do sétimo dia, que às vezes vêm com dúvidas sobre certas doutrinas. Se o sábado é ou não o dia de guarda, qual é o estado do homem da morte, quais são as leis que estão em vigor ou que não estão, se a lei foi abolida ou não. Às vezes surgem questões e a gente pensa assim, olha, é um bocado quase para dizermos como este cego, olha, é de estranhar que tu, que estudas a Escritura todas as semanas, ainda tenhas dúvidas sobre as coisas. É um bocado esta pergunta que o cego fez à liderança e ele nos faz a nós. E nessa continuidade, e para terminar mesmo, porque senão o nosso chefe dá-nos nas orelhas, e com razão, só perceber, e vou pegar no milagre da ressurreição de Lázaro, quando alguém vê Jesus a chorar e diz, olha como o amava. Nós às vezes somos tão ceguinhos. Provavelmente Jesus estava a chorar por aquele que se pronunciou desta forma. Não como por causa de Lázaro, porque Lázaro ia ser ressurreto no momento a seguir e iria sair daquele túmulo. Mas Jesus chorava por todo aquele que na condição humana tinha entrado no túmulo sem aceitar o seu sacrifício por ele e não mais iria sair daquele túmulo para uma esperança de vida eterna. Este era o choro de Jesus. Este era o choro de Jesus, que sabia que muitos dos que ali estavam, admirados ou à espera de ver qualquer coisa de milagroso da parte de Jesus, não iriam aceitá-lo na sua vida e durante o cerco de Jerusalém, pela sua recusa e por terem gritado crucifica-o, iriam morrer sem que ninguém chorasse por eles. Porque, dada a confusão toda, não haveria possibilidade de chorar os mortos daqueles que morreram no cerco de Jerusalém. Nós às vezes temos a nossa visão limitada e insistimos em coisas pequenas. Jesus quer nos mostrar coisas maiores, mas nós queremos ficar no pequenino. É claro que sim, a lição desta semana também nos diz, a plena dimensão eu só vou compreender quando, durante o milénio, o Senhor Jesus me mostrar muita outra coisa que eu não tenho capacidade de compreender agora. Mas aquilo que o Senhor Jesus está a querer dizer é que, da mesma forma que eu tenho a capacidade de cuidar da tua vida física, da tua vida agora, se tu me deixares, eu quero cuidar da tua vida espiritual. Eu quero cuidar da tua permanência comigo para toda a eternidade. Crês? E é com essa pergunta que eu termino a lição de hoje. Crês tu? Se creres, virás coisas fantásticas. Bom sábado. Thank you.